Olá! O programa Instinto Materno de hoje vai conversar sobre desmame com a fonoaudióloga doutora Cristiane Gomes. Ela vai nos dar dicas bem importantes sobre essa fase que deve ser passada por todas as mães. Eu sou a Aline Worm e esse é o Instinto Materno. Olá, Cris, tudo bem? Tudo bem, Aline? Como vai? Tudo certo. Muito obrigada por ter aceitado, dar essa entrevista via Skype. A gente sabe que o teu tempo também é bem corrido, né? Desmame. Desmame é uma coisa assim bem complexa da gente conversar, né, Cris? É uma fase que todas as mães devem passar, mas a gente sempre tem que adiar. A gente sempre tenta adiar. Existe uma idade certa para iniciar o desmame, para ele não ser tão traumático? Bom, não existe uma idade certa, né? A gente vai falar um pouquinho sobre as questões, o que tem de indicação do Ministério da Saúde com relação à amamentação, que eu acho que isso é a primeira coisa. E também depende muito da relação entre a mãe e o bebê, depende muito da vontade da mãe, porque isso também determina. E existe sim formas de você fazer ou natural ou guiado de forma gentil esse desmame. Cris, a recomendação da Organização Mundial de Saúde é você amamentar até 2 anos ou mais. Vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. A indicação é 2 anos ou mais, ou seja, o Ministério da Saúde deixa em aberto para a decisão da mãe. O que eu vejo que é um grande problema é que os profissionais começam a pressionar essa mulher, e o mercado de trabalho também, né? Mas o que eu mais fico preocupada é com relação aos profissionais de saúde, que não incentivam a amamentação a longo prazo. Eu já tive mães que me disseram que o médico mandou desmamar com 8 meses, falando que a criança já era grande, que o leite já não tinha mais nada, que o bebê só ficava agora chupetando e que o leite não tinha mais nutriente nenhum. Me diz uma coisa, aquelas pessoas que às vezes, eu escutei isso de uma conhecida minha, o médico mandou dar mucilon com leite de vaca com 4 meses de idade para a mãe poder começar a trabalhar. Não precisa desmamar o bebê para voltar ao trabalho, né? De forma alguma, Aline. Dá para conciliar, claro que não é mais simples do que você dar uma fórmula, né? Dá um pouco mais de trabalho, mas é completamente possível, se a mulher tiver uma rede de apoio, ela continuar amamentando, inclusive exclusivamente até o 6º mês, e voltar a trabalhar. O que a gente tem hoje são as leis trabalhistas, né? Que de alguma forma protegem essa mulher que volta ao trabalho e amamenta. Então ela tem alguns direitos assegurados, como os descansos cada meia hora, cada período de trabalho meia hora, para ela fazer a ordem ou amamentar o seu bebê. Então ela pode retirar o seu leite em casa, no trabalho, armazenar e o seu próprio leite ser oferecido ao bebê até o 6º mês. Depois que o bebê faz 6 meses e começa a alimentação complementar, aí ela pode deixar ou na creche ou com alguma pessoa ou cuidador, essa criança comer os alimentos saudáveis enquanto ela está no trabalho, e quando ela voltar ou antes dela sair, ela dá continuidade à amamentação em livre demanda. Isso é possível, sim. É bem importante a gente falar que é possível se a pessoa tiver uma rede de apoio, porque a gente percebe muitas mães que são mães solteiras, que não conseguem, às vezes ficam se culpando, né? Que não é para elas se culparem se elas não conseguirem. Cada um faz o que consegue, né? Amamentação exclusiva de gêmeas. Essa foi uma pergunta da Caroline, né? Ela tem 2 meninas, a Isabela e a Antonella, vão fazer 1 aninho agora. E ela perguntou se é possível fazer a amamentação exclusiva. Ela conseguiu a amamentação exclusiva até 6 meses, mas é uma pergunta que as mães, as amigas dela perguntaram, né? É possível, sim. Muitas vezes o que acontece é que um dos bebês, como acaba sendo menorzinho, às vezes nascem prematuros, eles têm um pouquinho de dificuldade inicial para pegar. Então a mãe precisa se concentrar em um, depois vai dar para o outro. Então, assim, isso demanda muito desgaste da mãe, porque a hora que o segundo termina de mamar, o primeiro já quer mamar de novo, né? Mas depois de passar essa fase inicial, em que os bebês vão se adaptando ao seio, vão pegando com mais eficiência, sugam melhor, a mãe pode optar por colocar os 2 bebês ao mesmo tempo para mamar. Isso facilita muito a vida da mãe, porque ela vai ter um período de amamentação da mesma forma como se fosse um bebê.
ela coloca os 2 bebês ao mesmo tempo, eles já pegam, já mamam cada um na sua mama, e aí ela já pode ou fazer outra coisa, ou descansar, né? Então é muito possível, sim. Novamente, ela precisa ter uma ajuda inicial, né? Muitas vezes de um profissional, de um consultor, ou da própria família, ou de um cuidador que auxilie, né, no cuidado desses bebês. Então, mas é totalmente possível a mãe amamentar exclusivamente. Até trigêmeos eu já vi casos de a mãe conseguir amamentar exclusivo até o 6º mês. Sim. E o desmame dos gêmeos? É um pouquinho mais difícil, eu acho, né, Cris? Porque se já é complicado você tirar, a gente vai conversar do desmame de um, mas imagina tirar de 2, né? Porque cada bebê é único, né? A gente não pode dizer assim, eu vou desmamar os 2 ao mesmo tempo. Isso pode ser traumático para os 2 ou para um, né? O que a gente vai falar sobre desmame é que, qual que é o tempo, não a idade, mas assim, quando eu sei que o meu bebê está pronto para iniciar o processo? Porque a gente tem que entender que desmame é um processo, não é um evento, ou seja, hoje eu vou desmamar. A hora que a mulher decide, né, se for o caso da decisão dela, ou seja, um desmame guiado, ela tem que saber que isso vai demorar um tempo. Então, a gente tem que entender se o bebê está pronto para isso. No caso, são 2. Então, será que esses bebês estão prontos, né? Tem algumas dicas, alguns sinais que a gente pode observar se o bebê está pronto para iniciar esse processo. Então, vamos para um rápido intervalo e vamos voltar falando, então, do temido desmame. Nosso bebê nasceu. O que vamos fazer? Como vamos cortar as unhas dos bebês? Na podologia também, com carinho, no consultório, cuidamos, né, dos bebês. Orientamos as mães como fazer o corte também. Estúdio 76, sua beleza do seu jeito. Salos Odontologia. Atendemos diversas especialidades, como ortodontia, dentística e estética dental, clareamento, cirurgias, laser terapia e pediatria. Ampla sala de espera e de atendimento. Atendemos convênios odontológicos e temos horários diferenciados, como nos sábados pela manhã e após horário de expediente. Ótima localização, na Rua Mato Grosso, 2539, próximo à Escola Passo Certo e ao Sensei Sushi Bar. Telefones 3038-7333, 9972-0177. Responsável técnica, Andressa Gentilini Stilp Krause. Restaurante Bar do Alemão. Venha saborear uma deliciosa feijoada com uma grande variedade de acompanhamentos. Traga sua família e os amigos para um happy hour com música ao vivo, porções super caprichadas e o chopp mais gelado de Cascavel. Restaurante e Bar do Alemão, onde todos falam a mesma língua. Então, eu sou a Dani Pelar, eu sou maquiadora e hoje eu vim te ensinar um jeito de passar lápis como delineador. Então, você pode começar daqui, ó, do canto externo do olho. Você vai pegar o lápis que você gosta, de preferência que ele seja mais macio. Então, como é que a gente faz isso? Você pode pegar alguma sombra mais escurinha para fazer essa transição e também para segurar melhor o lápis. No oeste do Paraná, o tratamento de doenças do aparelho digestivo tem um nome: Gastroclínica Cascavel. Fundado em 1989, o Centro Médico tem em sua filosofia a atualização dos recursos tecnológicos, a qualificação do corpo clínico e a humanização no atendimento. Aqui, todos são especialistas em promover qualidade de vida. Gastroclínica Cascavel. Tecnologia e humanização mais perto de você.
Gran Casa Móveis, transformando sonhos em realidade. Rua Marechal Cândido Rondon, 1931, esquina com a Rua São Paulo. O Estúdio 76 conta com uma ampla variedade de serviços para deixar você cada vez mais linda. Ombre hair, californiana, luzes, balaiagem, maquiagem, penteados para noivas e eventos em geral, podologia, depilação e unhas em gel, entre outros. Além disso, o Estúdio 76 conta com a Store, onde você encontra acessórios e cosméticos para realçar sua beleza. Estúdio 76, sua beleza do seu jeito. Rua 7 de setembro, 2533. Telefone 3037 7676. Pessoal, voltando agora do intervalo, vamos falar sobre o desmame em si. A Cris vai nos dar dicas de como a gente percebe que a criança está preparada para desmamar. Cris, é um assunto assim bem complicado e bem controverso, né? Porque as mães que amamentam, às vezes as crianças elas soltam sozinha o peito, mas a gente tenta esperar um desmame natural e isso esgota as mães. A gente percebe que o problema não é o cansaço do desmame, é a amamentação noturna que cansa. A maioria das mães amamenta de madrugada, são poucas as crianças que dormem a noite inteira. Como que a gente consegue sentir que a mãe e a criança estão preparadas para iniciar o processo de desmame? Bom, então, nós temos duas situações, né? O desmame natural, que na literatura, ela não acontece antes do primeiro ano de vida, mas ela pode acontecer entre 2, 3 anos, né? É uma média. Então, se a mulher quer fazer o desmame natural, ela tem que saber que isso vai se prolongar um pouco mais. Agora, a literatura diz também que a mãe pode determinar o momento em que ela entra no seu limite, que ela deseja desmamar. Mas ela precisa ver alguns sinais do seu filho que indiquem que ele está pronto para iniciar essa separação, porque é um trauma também. Como o nascimento é um trauma, o desmame é o segundo trauma. Quanto mais tranquilamente a gente fizer esse processo, melhor para a mãe e para o bebê. Então, que sinais a gente pode observar? Primeiro, que o bebê consegue ficar um tempo separado da sua mãe, sem ficar chorando, sem ficar ansioso, sem ficar desesperado. Essa separação dos corpos, né, e a criança ficar tranquila, mostra que ela já tem um certo preparo para se separar mesmo da amamentação. A segunda coisa é que a criança come bem os alimentos complementares, né? Ela se alimenta bem, ela tem uma certa rotina alimentar, ela come alimentos saudáveis, então já é também uma situação que mostra que ela tem um preparo. Ela pode ir para a escolinha, ela fica bem, ela vai para a casa da avó, fica bem, então ela conseguir já fazer outras atividades quando a mãe está perto. Então, ao invés de ir para o colo e ter que mamar, ela pode brincar, ela consegue conversar, contar histórias e fazer outras atividades. Então, são algumas dicas. E quando a criança mama para dormir, praticamente só mama para dormir, que isso é uma coisa que eu percebo nas filhas das minhas amigas que têm mais de 2 anos. Como que a gente pode tirar isso? Porque isso, eu vejo que é isso que cansa, porque quando elas acordam de madrugada, elas não conseguem pegar no sono sozinhas, elas solicitam o mamar, né? Assim, no processo de desmame, geralmente a última mamada da noite é a última que a gente vai retirar. Porque é o momento em que o bebê tem a sua mãe, muitas vezes a mãe já voltou a trabalhar, fica o dia todo fora. Então é um momento mais de contato até do que de mamada. Às vezes o bebê tem fome sim, mas uma dica que a gente dá é dar a refeição antes do bebê dormir. Aí ele fica mais satisfeito e pode acordar menos à noite, né? Nunca deixe o bebê chorando, desesperado, sem oferecer. Muitas vezes a gente vai ter que ver que o processo de desmame, às vezes você avança e às vezes você retrocede um passo pela necessidade do bebê. Então, às vezes o bebê está doente, e você está no processo de desmame noturno, mas ele está doente, ele fica mais manhoso, então você volta um pouquinho, permite que ele mame nesse período e depois você volta a fazer o processo, né? É importante que não haja uma coisa rígida, né, durante essa tentativa de desmame. Tem pessoas que deixam privam a criança do contato com a mãe, passam
mandam a criança ficar um tempo longe ou passam alguma coisa no peito. Isso pode ser prejudicial? O que acontece com a criança? É muito prejudicial, Aline. Primeiro, quando a gente mente para a criança, dizendo que o peito está machucado, alguma coisa desse tipo, a gente está pautando a relação na mentira, né? E a criança tem certa maturidade, se ela está naquela fase que você percebe que há possibilidade de iniciar o processo, ela entende se você conversar e dizer, ó, mamãe está cansada, nós vamos precisar agora parar com o mamar, a gente vai fazer outras coisas juntos, a mamãe vai estar sempre perto de você, você pauta na verdade a relação. Isso é muito importante para o desenvolvimento da criança e até a formação do caráter dela, né? Agora, você deixar a criança, mandar ir para casa da avó, ficar longe, a criança se sente totalmente abandonada, né? Isso é um abandono, a criança fica ansiosa, ela não sente segurança na mãe, né? Então a presença da mãe no processo de desmame é extremamente importante, mas ela vai mostrar para a criança que agora a amamentação já não é imprescindível mais e que ela está lá para o que ela precisar, para dar colo, para aconchegar, para brincar, mas que as mamadas agora vão acabar, diminuir, vão ela cessar. é uma criança maior. Vão cessar, né? Vão diminuindo as mamadas, né? Vão diminuindo até acabar. Então a gente pode dar um prazo para a criança. Olha, quando você fizer aniversário, então aí você já vai estar grande o suficiente. Nós vamos parar e vai preparando a criança para um prazo futuro para o desmame acontecer. Tudo isso a gente acha que a criança não entende, mas ela entende. Às vezes ela não está preparada e a gente tem que trabalhar bastante, tem que ter paciência. E se ela está preparada, se ela teve muita segurança na mãe, se a amamentação foi boa, o desmame vai ser bom. Então tem que ir tirando uma mamada cada vez. Vamos dar um exemplo. Hoje eu vou tirar a mamada da manhã. Eu passo uma semana sem mamar de manhã, mais ou menos nesse estilo, né? A gente tira cada mais ou menos uma semana, 15 dias, uma mamada. A gente deixa, Aline, geralmente a mamada logo que a criança acorda e essa mamada antes de dormir por último. Então a gente vai tirando as outras mamadas, tá? E aí por último a gente deixa essa porque essas mamadas são as que a criança mais aprecia no final. Que é mais de aconchego, é mais de contato, né? Mais o carinho, né? Cris, depois de um ano, as pessoas têm aquele mito que o leite vai perder os nutrientes. A gente brinca que o leite vira vodka depois de um ano, né? Porque as pessoas até olham assim, tipo, meio estranho. Quando a gente tá amamentando, eu tenho uma filha de 2 anos, eu ainda amamento, as pessoas olham de uma cara meio esquisita pra gente na rua, né? Ele perde os nutrientes? De jeito nenhum, né? É importante a gente saber que até os 6 meses ele tem tudo que o bebê precisa para sua nutrição. A partir dos 6 meses, o Carlos Gonzalez diz isso, eu acho bárbaro. A partir dos 6 meses, não é que o leite não é o melhor, é que o bebê tem condições de receber um alimento pior, né? Isso eu acho bárbaro, porque o leite materno não perde nutrientes. É que o trato gastrointestinal, o sistema digestivo da criança já está preparado para receber outras coisas, né? Então, o que acontece? Eu trouxe aqui para vocês, até anotei, depois dos 2 anos, os nutrientes que o leite materno ainda contém. Ah, legal. Então, mais ou menos... Legal a gente falar disso, porque às vezes as mães têm medo, vou parar de amamentar porque perdeu os nutrientes, virou vodka. A gente fica, né? Da água, o pessoal fala. Vira só água. uma água agora. A criança tá te dominando, não é nada disso. A partir dos 6 meses, a criança precisa comer outros alimentos, sim. Então, é importante que esses alimentos, né, sejam saudáveis, ela se alimente, mas o leite materno ainda continua tendo nutrientes sempre. Então, assim, mais ou menos meio litro de leite materno, após os 2 anos de idade da criança, tem os seguintes nutrientes, ó, que a criança precisa no dia: 29% de energia, 43% de proteína, 36% de cálcio, 75% de vitamina A, 76% de ácido fólico, 94% de vitamina B12 e 60% de vitamina C. Ou seja, ainda é um alimento extremamente nutritivo
que supre muitas necessidades diárias dessa criança. Então, o leite materno não vira água, não vira vodka, nem Coca-Cola. Nem Coca-Cola. Então, a dica que a gente pode deixar para as pessoas, então, é tentar tirar uma mamada de cada vez por um certo período de tempo, né? E a questão educativa, conversar com a criança, explicar para ela como que vai ser o processo e cumprindo passos, tentar gerar uma rotina não engessada, né? Sempre percebendo as necessidades do bebê. Mas é importante esse diálogo, porque a gente acha que a criança não entende, mas ela entende. Fazendo lúdico, com brincadeiras, propor outras atividades. E o importante, Aline, não fazer o desmame, iniciar o processo de desmame junto com outras mudanças. Então, por exemplo, você põe a criança na creche e começa um desmame. É muita coisa para ela não vai conseguir. Você começa o processo de desfraude e junto um processo de desmame. Então faz uma coisa de cada vez, para ela aceitar melhor, né? Ela vai de acordo com a maturidade dela. A necessidade de sucção das crianças vai até o período de 2 anos, segundo o Freud, né? Então, a fase oral. A fase oral. Seria o ideal, então, a gente tentar... A mãe que está esgotada, né? Até pode começar o desmame antes, né? Mas seria legal, então, a gente pensar num desmame pós os 2 anos, né? Seria o ideal, tá? Mas assim, por exemplo, você está no processo de desmame e você quer começar com 1 ano e meio. Ele vai até os 2 anos, mais ou menos. A partir dos 6 meses, o reflexo de sucção é inibido para que a criança aprenda a mastigação. Então, claro, a fase é oral, mas não necessariamente ela precisa sugar. Ela vai colocar as coisas na boca, ela vai experimentar o mundo pela boca. Então, até a mastigação proporciona esse prazer oral, né? Não precisa ser a sucção até 2 anos, 2 anos e meio. Então, vai ser a amamentação, mais os alimentos, mais os objetos na boca. Tudo isso traz prazer na boca. Traz prazer para a criança, né? O desmame, o desmame abrupto, aquele que a gente tira de uma hora para outra, ele pode ocasionar que tipos de problema para a criança? Primeiro, ela pode ter uma sensação de abandono, que a gente já falou, né? De ela não confiar na mãe porque a mãe a abandona. Ou a mãe fez um desmame muito agressivo, muito traumático, né? Isso vai abalar muito a segurança dela, né? Então, a criança pode desenvolver uma certa insegurança com relação à vida, com relação a outras pessoas, né? Tudo que acontece nos primeiros 1000 dias em especial vai refletir para o resto da vida do sujeito, né? Então, se ela não tem uma relação íntima com a sua mãe, se a amamentação foi conturbada, se o desmame foi abrupto, tudo isso vai moldar, né, esse sujeito, como que ele vai se ver no mundo e o que ele vai ter de sensações, né? Isso vai levar até a sua vida adulta. Muitas vezes a gente toma atitudes hoje que são reflexo de coisas que aconteceram na infância, principalmente nessa primeira infância. Então é muito importante que a gente tenha tudo que seja feito, seja de forma saudável, progressiva, com muito amor e muito diálogo. Cris, muito obrigada pela sua entrevista. O pessoal que assiste o programa gosta muito quando eu converso contigo e esperamos tê-la de novo numa próxima vez. Eu estou aberta, Aline, eu que agradeço a oportunidade. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, posso passar meu e-mail? Claro, pode passar teu e-mail, tudo certinho. O site, né, o Prolactare, que eu acompanho sempre. Que bom! O meu e-mail é fono.crisgomes@hotmail.com. E o site, para quem quiser, tem alguns textos lá que podem ser de interesse das mães, é o www.prolactare.com. Isso, e tem também o Face, né? Isso, no Face é Fonoaudióloga Cristiane Gomes ou Prolactare. Então tá certo. Muito obrigada, Cris. Obrigada, um beijo. E assim ficamos com mais um programa Instinto Materno. Uma entrevista um pouco diferente via Skype, porque a fonoaudióloga Cristiane Gomes não é de Cascavel. Esses e outros assuntos você encontra em nosso Facebook, facebook.com/programa Instinto Materno. Fiquem ligados na programação da TV Medicina e Saúde, mais que uma TV, um canal de saúde para você. Até mais!